Bem, vamos entrar no texto, permaneça com a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do soberano Rei, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Eu creio, amados, que esse ano de 2021 será um grande ano para nós. E ele será um grande ano por causa das nossas expectativas em Cristo e para Cristo. Que esteve aqui no dia 31, eu falei um pouco sobre isso. 2020 foi um ano maravilhoso. Eu sei que algumas pessoas que amamos partiram. Não tomei conhecimento de ninguém dentro do Ministério Reino Sião, mas pessoas que a gente conhece. Não é? Então, mas 2020 foi um ano abençoado, sim. Não sei se você esteve vivendo intensamente e intencionalmente para a glória de Cristo. Mas sabe, 2021 vai ser ainda muito melhor. Aleluia. Porque a nossa felicidade não está nos bens materiais, em enriquecermos mais. E nós cremos que o Pai está nos enriquecendo até materialmente. A nossa felicidade não está em termos de saúde perfeita. Embora nós cremos naquele que se chama Yahweh, aquele que sara todas as nossas enfermidades. Amém? Aleluia. Yahweh, a nossa provisão. Yahweh, ele é a nossa justiça. Oh, aleluia. Yahweh Nissim, ele é a nossa bandeira. Aleluia. Ele é a minha bandeira, não há outra bandeira. Não há outra bandeira. Não há outra bandeira na família Reino Sião. Ele é a nossa bandeira. Yahweh Nissim. Aleluia. Yahweh Sabaoth, aquele que está à frente dos exércitos. Ele não está lá atrás, ele não está dormindo lá dentro do quartel, mandando os soldados irem. E quando estamos na guerra, nós vemos o nosso rei à frente. Aleluia. Agora, resta saber o quanto nós estamos vivendo essa expectativa, o quanto nós estamos nas lutas que ele quer que lutemos, ou estamos envolvidos em outras lutas. E chamamos ele para nossas lutas que são outras, nos nossos descaminhos. O quanto da tua vida tem sido a luta que ele quer que você lute. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Ele está falando de um combate, ele não está falando de todo combate que qualquer ser humano ou incrédulo, seja lá quem for, combata. Não é o combate pela sobrevivência, pelo pão na mesa da família, não é o combate por ter saúde quando está doente. Ele fala do bom combate, não há outro combate. Combati o bom combate e completei a carreira. E guardei a fé. Oh, aleluia. Então, amados, 2021 será um grande ano para nós. E a razão disso é porque ele tem nos dado propósito para crer. Ele tem nos dado direção. Há um cântico no Salmo que diz: ele me adestra as mãos para a batalha. Sabe qual é a batalha? Ele adestra tuas mãos para a batalha. E olha, na casa do nosso Pai, nós somos líderes. Quando você está em Cristo, você se torna um líder. Você é plenamente capacitado em Cristo. Você recebe o espírito de poder. Você recebe o espírito de sabedoria. A ponto do apóstolo João dizer que eu não preciso ensinar nada a vocês. Porque vocês possuem a unção. Se um dia de verdade você não se tornou um religioso de carteirinha, no evangelicalismo, no evangeliquez, que se acha que nem é religioso, mas às vezes é mais religioso do que religiões antigas. Aqueles ritos carregados de paramentação, aqueles ritos carregados de obrigações que as pessoas muitas vezes não sabem nem o significado de nada daquilo. Mas sabe, tem muito evangélico que é coração de religioso, fariseu, hipócrita, é fachada, é coração frio, está distante, é interesseiro, busca Cristo por outros motivos. E às vezes busca Cristo quando está precisando, principalmente quando está doendo, quando está sentindo na carne a dor. Não vou entrar aqui no mérito da graça, que é grande. Até no momento da dor, clame. A graça vai estar disponível àqueles que crendo clamarem. Mas o bom é você olhar para trás
e entender que a tua vida foi gasta, teus dias, minutos e segundos, com um propósito para a glória dele. E ele tem dado à igreja propósito. E é por isso que nós somos líderes. Todos vocês que um dia entregaram a vida a Cristo, vocês são líderes. Que tipo de líder você tem sido? E, gente, ser líder é muito gostoso, sabe? Alguém que realmente entregou sua vida a Cristo, ser líder na política. Já imaginou um homem verdadeiramente convertido, envolvido na política? Ele vai sofrer acusações, ele também vai ser caluniado. Faz parte do jogo do mundo. Mas sabe, se ele andar em verdade, ele vai salgar aonde ele estiver. Ele vai fazer diferença, ainda que seja preso. Eu creio. Um líder no esporte, mas um líder em Cristo, vivendo no esporte. É maravilhoso ser líder. Um líder na economia. Um líder no marketing. E hoje o marketing digital, não é? Que não apenas potencializa, mas exponencializa a tua presença, a tua marca, a tua personalidade. Imagine um líder de expressão, de peso. É maravilhoso ser líder. Imagine um líder que apenas lidera a sua família. É maravilhoso ser líder. Mas eu quero dizer a vocês, igreja, que de todas as lideranças, que liderar em Cristo é maravilhoso. Mas ainda mais especialmente quando estamos liderando igreja. O viver igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, na verdade, é esse centro de preparação espiritual que visa o aperfeiçoamento dos santos para que os santos desempenhem o seu propósito. Vocês estão comigo? Amém? Lá em Efésios está escrito isso. Cristo, quando subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, uma específica declaração sobre a igreja. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Ele concedeu para quê? Com vistas o aperfeiçoamento dos santos, para que eles desempenhem o seu propósito. Amém? Então, por que foi que Cristo concedeu e concede dons à igreja? Para que a igreja desempenhe o seu propósito. Eu gostaria de cutucar um pouquinho você na maneira de falar. Você vai se virar para a pessoa que está aí, se você sentir vontade de fazer isso de forma profética, você vai dizer assim: olha, Cristo está evidenciando o propósito. Diga, Cristo está evidenciando o teu propósito. Cristo está evidenciando o teu propósito. Você vai sair daqui nessa noite com mais clareza. Declare isso com fé. Se possível, estenda a mão. Você vai sair daqui com clareza. Com clareza. Aleluia. Diga amém. Então ele tem um propósito, amados. E viver igreja, ser igreja é preparar. Preparar pessoas para salgarem na política, na educação, nas diversas áreas da influência humana. Na economia. Governo, né? Diversas áreas. Mas existe a esfera chamada igreja. Que ela pode ser tocada como? Como é que nós tocamos na igreja que é indivisível, que é eterna, que não tem fronteiras, não tem barreiras, ela é universal? Como é que eu, que sou limitado, eu toco, eu participo dessa igreja? É através da igreja local. A igreja local não é uma denominação, partido. Um partido denominacional, uma placa dizendo a minha placa é mais santa, minha placa é melhor, minha placa é mais fiel. Não é uma denominação. Denominação são coisas dos homens. A igreja local é uma só. É a mesma igreja eterna, indivisível, triunfante. A igreja local é apenas uma expressão ministerial. O que é a igreja local, gente? Uma expressão ministerial. Uma expressão onde servimos a Cristo. E servimos a Cristo como família da igreja eterna, que tem uma identidade local. Você está comigo? Você está entendendo isso, igreja? Amém? Então o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja em Corinto, ele está agora terminando essa carta, e quando ele chega no capítulo 15, e eu já disse aqui que o apóstolo não escreveu através de capítulos nem versículos, são coisas que os homens depois acrescentaram para facilitar a localização no texto. Mas capítulo e versículo não é inspirado como outras coisas que tem aí, tem títulos que não são inspirados. Nós cremos que a escritura, ela é perfeita, ela é infalível nos seus originais. Amém? Então o apóstolo está escrevendo à igreja em Corinto, o Espírito Santo sabia que você estaria meditando, ele estava escrevendo, na verdade, da parte do Espírito Santo para você, agora.
E no capítulo 15 inteiro, uma parte longa dessa carta, Paulo fala sobre a ressurreição. Ele fala das testemunhas daqueles que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. Mais de 500 irmãos saíram dos sepulcros e entraram na cidade de Jerusalém. Entraram cantando, veja que testemunho tremendo. Eles ressurgiram, eles reviveram. Eles não receberam a ressurreição, mas receberam, digamos assim, uma segunda oportunidade. Saíram da morte, foram para a vida, mas voltaram a morrer depois. E quando o apóstolo está escrevendo essa carta, ele diz que Cristo foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria deles estão vivos. Você leu o comecinho do capítulo 15, ele está dizendo isso. A maioria desses irmãos que viram Cristo ressurreto estão vivos. Estão vivos agora, em 2021? Não. Estão vivos quando Paulo estava escrevendo ali. Ele estava testificando isso. Esses mais de 500 irmãos, eles viram, e eles estão aí entre vocês para testemunhar que eles viram Cristo ressurreto. A ressurreição é uma força na vida da igreja. A igreja precisa olhar para frente. Nossos dias não se resumem a esse mundo aqui. É nesse capítulo 15 que Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se resume aos nossos dias aqui na terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Puxa vida, quanta gente miserável dentro das igrejas. São os mais miseráveis de todos os homens. Porque a sua esperança em Cristo se resume aos dias desse século presente. Estão vivendo só em função do ter, do obter, em função da sua própria glória, do seu próprio ventre, buscando somente sobreviver por cima dos outros. E buscam na religião e em Cristo um degrau para se estabelecer acima dos outros, uma magia branca. Alguns creem assim. Uma espiritualidade totalmente doente, longe da palavra. Amados, o apóstolo diz que se a nossa esperança em Cristo se resume aos nossos dias aqui na terra, nós somos os mais infelizes. Mas a igreja tem razão. A igreja que está firmada em Cristo, a sua identidade, ela é plena de propósito. Você vive o seu propósito. Você vive para a glória de Cristo. Amém? E é entendendo esse propósito da ressurreição, de uma vida eterna, de uma vida que não se resume a comer e beber, não se resume a se vestir, e não se resume a vencer Covid. Uma vida que está muito além dessas questões tão terrenas, medíocres. Ele mostra-nos um propósito. E sabe, igreja, se alguém verdadeiramente se converteu a Cristo, essa pessoa foi revestida desse propósito. Pode ser que em algum momento esse propósito esteja um pouco atenuado, apagado na sua vida. Mas ele jamais será anulado. Paulo diz, porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo. Isso é propósito. Sabe, o nosso rei, quando esteve aqui na sua humilhação, ele não veio aqui para passar umas férias, para tirar onda com a cara dos homens. Não, ele não veio. Ele veio aqui cheio de propósito. Eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. E acontecerá que todo aquele que crê em mim será salvo. Ele diz, eu vim para que tenham vida. João 10, versículo 10. O ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. E a tenham em abundância. Esse é o propósito da igreja. Resgatar vidas. Salvar vidas. Salvar. Salvar. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. 2020 foi um grande ano. Mas 2021 será incomparavelmente melhor. Basta você se inclinar e crer na graça. Naquilo que está pronto para você. Dizer, eu vou viver mais intensamente o propósito que o Pai tem para a minha vida. Aleluia. Propósito. Sabe, propósito é a ideia ou meta pelo qual se realiza coisas, se constrói coisas. Isso é um propósito. É o motivo de alguém viver. Às vezes nós temos propósitos menores, mas eles todos precisam estar alinhados com um propósito maior. Sabe, alguém que tem um coração verdadeiramente rendido, essa pessoa quer prosperar financeiramente, para quê? Ela quer prosperar financeiramente para servir a Cristo. Alcançar mais vidas, ainda que ninguém veja. Eu tive a alegria nessa tarde de fazer uma visita, entre tantas outras que eu faço. Eu vou dizer isso para a igreja, para que sirva apenas de testemunho, mas não estou me gloriando de forma alguma, igreja. Eu fui levar também um pouco da cesta básica que está aqui, que é serviço de todos nós. Nós somos um ministério diaconal. E tive a oportunidade de abençoar aquela família. Porque de graça dai, porque de graça tens recebido. E eu pude abençoar e servir também vidas. Um propósito. Eu lembro bem, gente, quando eu entrei no seminário, primeiro dia de seminário. 5 anos de estudo teológico. Meu primeiro ano, eu e André já estávamos juntos de coração e propósito de casar. E eu recebi esse chamado, eu estava estudando na Federal.
na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tive que trancar porque o meu estudo de teologia, ele era de manhã e de tarde. Eu fiquei lá no internato. Somente no segundo ano, quando eu me casei, então eu fui morar na minha própria casa. Então eu ia de manhã e voltava de noite. Vocês sabem, eu já falei, e às vezes chegava bem cansado. Mas eu lembro o primeiro dia, quando eu cheguei no seminário, que eu cheguei ali com o coração apaixonado pelo propósito, pelo chamado do Pai. Eu tinha na minha mente muito claro o propósito da minha vida: ganhar vidas para Cristo. A certeza, a convicção do meu chamado no ministério. Eu nunca estive em igreja de brincadeira. Algumas pessoas confundem simplicidade com falta de seriedade. Sabe, esse prédio aqui está pintado de preto, pouco importa. Existia uma cátedra, existiam paramentos. Cátedra que eu ganhei dos meus pais, no valor de quase 5 mil reais na época. Está ali guardada. Pouco importa. As vestes caríssimas. Cada capa daquela mais de 1.500 reais. Cada capinha daquela. Muitos meus pais com suor e lágrimas me deram, me presentearam. Eu tenho um anel que está lá guardado e outras coisas mais. Mas eu considerei isso tudo por perca. Por causa do meu amor por Cristo. Eu não estou aqui por uma questão de sobrevivência. Eu não estou aqui no Ministério Reino Sião por questão de sobrevivência. Com medo que alguém saia ou deixe de sair. Não. Eu estou aqui por causa de Cristo. Eu sempre estive por causa de Cristo. Meu propósito sempre foi Cristo. E eu lembro que naquele primeiro dia de aula, em oração eu disse: eu vou ganhar muitas vidas para ti. E eu fiquei pasmo como havia homens ali, alguns concluintes, que ainda duvidavam do seu chamado, sem saber, não sei bem se eu vou viver para Cristo, se eu vou viver o ministério. Havia homens ali, homens com bem mais idade do que eu, que estavam dizendo: na verdade hoje eu já nem sei mais se Deus existe. Foi essa expressão que foi usada. Os homens vão mergulhando nos seus conhecimentos e vão se afastando da verdade. O Evangelho é simples. O Evangelho é uma vida com um propósito para a glória do Pai. Ganhar vidas para a glória de Cristo. Nada mais importa. Eu tive a alegria de conhecer uma pessoa que eu conheci na minha 5ª série. Hoje ela é esposa de pastor, uma pastora. E no encontro de muitos pastores, ela veio até mim com o esposo dela, apresentou o marido dela e disse: me conheceu e lembrou de mim na 5ª série, quando eu falava do Evangelho, da graça de Cristo. A seriedade do Evangelho, ela está na simplicidade, sim. A nossa vida precisa ser cheia de propósito. Precisa ser cheia de propósito. Precisa ser cheia de propósito. E esse propósito é um só. Cristo começa o seu ministério e termina seu ministério, chamando a igreja a viver esse propósito. O objetivo maior da igreja, o centro da igreja, é ganhar vidas para Cristo. E a primeira igreja que eu fui pastorear, ela tinha em torno de 120 membros. E com pouco menos de 3 anos, ela já tinha ultrapassado, já estava quase 250 membros. Nós evangelizávamos constantemente, abundantemente. Eu posso dizer que todos os bairros e todas as ruas daquela cidade eu estive presente pregando o Evangelho de Cristo. A gente sabe que o cão é sujo, ele faz tudo para desanimar. Essas coisas sempre vão existir. E no final da década de 80, 1989, eu conheci um livro. A Igreja em Células, pastor e evangelista David Ushu, ou Paul Ushu, como queira. E acendeu no meu coração o entendimento e a paixão de que isso é o viver igreja. Viver igreja é o grande ajuntamento, sim, onde nós nos mobilizamos, onde nós adoramos, onde nós nos reunimos diante da mesa do Pai, o Pai é o centro, onde nós somos ministrados, não só pelo pastor ou bispo, não, mas pela própria igreja, em momentos como esse. É um propósito. As pessoas que estão chegando a Cristo, elas recebem a oportunidade de receberem a palavra, de serem fortalecidas, de serem edificadas, de serem firmadas na fé, para que elas também façam isso com outros. E é preciso, importante, o grande ajuntamento. Mas a igreja vive comunhão, a igreja vive evangelismo, a igreja vive discipulado, a igreja vive missão, envio, nos pequenos grupos, nos grupos de intimidade, mas não são apenas grupos de comunhão. Quando o grupo pede a visão do seu propósito, da sua missão, se torna uma koinonite. Koinonia é comunhão no Novo Testamento, então koinonite seria uma inflamação, seria a doença da comunhão. E tem muita gente boa pensando que viver a igreja é viver uma koinonite. Eu não largo, não deslargo, eu quero viver isso, eu preciso desabafar, eu preciso de alguém que ouça. E tem gente que está vivendo na dependência disso. Até quando você vai continuar sendo criança e não vai aprender a andar com Cristo? Para mim, o viver é Cristo. Comunhão é maravilhoso, nós precisamos, faz parte do viver igreja. Mas a comunhão é para gerar maturidade para a missão. Não para inflamar. Não para ficar falando de problemas, de dificuldades.
dos teus pecados, dos teus problemas dentro de casa, teu problema. Não. É para focar na missão. Então o apóstolo Paulo, quando fala de propósito, ele diz para a igreja: sede firmes, irmãos. Sabe o que é estar firme em Cristo? Tem muita gente boa que, se você perguntar como é que você está, eu não sei, a pandemia me esfriou. Será que um dia você se converteu de verdade? Você se tornou um adepto de religião? Sabe, gente, uma vez eu disse aqui há muito tempo atrás, tem gente que pensa que o ministério de Cristo é casa de mãe Joana. Já ouviram esse ditado? Essa expressão? A pessoa faz o que quiser, da maneira que quiser, larga de mão como quiser, dá notícia de qualquer jeito, qualquer hora. É por isso que o apóstolo Paulo diz que para muitos nós somos considerados os piores, a escória do mundo. Mas muitas vezes ali num lugar de intimidade eu digo: pai, parece que um bispo, muitas vezes, para muitas pessoas, ele é uma pessoa que não deve ter amigos. Às vezes são pessoas que a gente ama, que está caminhando conosco, e de repente, por algum motivo, que até a gente fica tentando imaginar, mas o que foi que aconteceu? A gente vira pelo avesso para tentar imaginar. O que eu fiz para ferir, para ofender? Meus irmãos, eu estou chamando a igreja aqui presente, aqueles que estão me assistindo, eu estou chamando a verdade. Olhe para Cristo. Ele é juiz dos homens. A palavra diz que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Tem gente que se presta mesmo para fazer o trabalho do cão. E parece que não consegue enxergar o mínimo possível que nós estamos construindo um reino juntos. Que nós vamos comparecer sim perante o tribunal de Cristo. E que nós não podemos tratar o ministério com desdém, com indiferença, procrastinando, deixando para depois, deixando em segundo plano, em terceiro plano, em quarto, quinto plano na nossa vida. Não, a igreja tem um propósito. Mas se não bastasse dizer que você precisa estar firme, e a firmeza é a qualidade de não ser alterado. Um prédio firme é diferente de um prédio instável, inseguro. Preciso ter fundamento para que esteja firme. Quais são os fundamentos da tua vida? A tua história, ela está falando dos teus fundamentos. Realmente você entregou a tua vida a Cristo? Viver igreja é viver o propósito em Cristo. É você respirar Cristo. É não ficar à mercê do evento, não, porque teve um evento que foi muita unção. Aí a pessoa volta avivada: oh, aleluia, estou aqui para servir. O que é que a gente vai fazer agora? Ministerialmente. É o chamado popularmente, viu? Cristão gangorra. Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. A palavra diz: sede firmes. Mas não para por aí. Sede firmes e inabaláveis. Existem muitos prédios firmes. Os discípulos chamaram a Cristo para mostrar a beleza do templo de Salomão. Mestre, vê esse prédio como é lindo. Os homens estavam lá admirados. Rapaz, é uma coluna grossa. Imagina, uma parede grossa. Paredes eram espessas. 2, 3 metros de largura, parede sólida, parede alta, o pé direito enorme, de 5 a 7 metros de altura em determinados pontos. Prédio alto, mais alto do que essa parede aqui. Todo maravilhado, aquele teto enorme. Cristo diz: em verdade vos digo, não vai ficar aqui pedras sobre pedra, sem que tudo seja removido. Será que aquele prédio do homem que foi o mais sábio, que planejou, ele recebeu a arquitetura do céu, fez segundo os moldes do tabernáculo, mas a estrutura do prédio foi ele que teve a iluminação? Você acha que aquele prédio não era um prédio iluminado e bem construído? Era, mas não era inabalável. Ele estava firme, mas não era inabalável. Meu irmão, minha irmã, o Espírito está chamando você a construir teus dias, não apenas com firmeza, mas de forma inabalável. Não é a Covid que vai te abalar. Quando os fundamentos estão em Cristo, pode vir o maior terremoto que vier, pode vir a maior tempestade que vier, pode até sacudir tudo em redor. A rocha, que é Cristo, não será sacudida. E você é inabalável quando a tua vida, quando os teus pensamentos, as tuas emoções estão firmadas na rocha. Comece agora a vasculhar tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz, e comece a alinhar isso com a rocha, com o alicerce, para que não apenas você esteja firme, mas também você seja inabalável. Inabalável. Irmãos, nós estamos aqui. Será que a gente está construindo um castelo de areia? Que qualquer um chega e cospe, e fala tolice, e fala besteira, e a gente perde de vista o que é essencial e fixa os olhos naquilo que pouco valor tem, ou nenhum valor. E a gente deixa impregnar. Nós ficamos emprenhados com tolices que pessoas incrédulas e ímpias falam. Tu é de qual ministério? Tu é de qual igreja?
Tenho até vergonha de dizer. Eu não vou dizer isso ao bispo não, mas eu tenho até vergonha de dizer. Eu não sei nem que igreja eu sou. Você é a igreja de Cristo, meu irmão. Você está num ministério que pouco importa. O ministério chama-se Reino Sião. Estou servindo a Cristo num ministério chamado Reino Sião. É aquele prédio preto lá na esquina da rodoviária? Exatamente. Ali não é a igreja é o corpo de Cristo. Eu tenho orgulho de estar ali. Porque eu sei a história da igreja ao entrar ali. Eu sei que aquilo ali foi ungido com lágrimas. Que a liderança entrou ali com óleo de unção, com cântico, com muita oração. Que aquilo ali foi feito com alto custo. Com suor e lágrima do meu bispo, do meu pastor em Cristo aqui na terra. Um homem pecador e falho, mas é um servo fiel e verdadeiro. Então eu sei onde eu estou, eu sei o que eu estou construindo, não é um castelo de areias. Igreja, ministério Reino Sião, há uma seriedade nesse ministério que vem do céu. E você não pode estar desprezando, você não pode estar desonrando, você não pode estar distratando, você não pode estar sendo indiferente. Eu não vou hoje não, alguém que vá. Ninguém vai não, ninguém vá. Que isso? Onde foi que você aprendeu isso? Nunca, jamais eu ensinei isso. Nunca, jamais eu dei esse exemplo. Em todos os ministérios, onde quer que eu estivesse, se eu fosse deixado sozinho na frente da batalha, eu ia levar a batalha sozinho. E tem sido assim hoje. E eu digo, mas eu não estou só. Eu não abandono a batalha, não. Igreja, nós precisamos nos revestir da seriedade e nos tornarmos inabaláveis. É os fundamentos. Você está sendo construído em quem? Oba, oba. Ah, bispo, vai pintar o prédio de preto, acho que foi para atrair os jovens. Foi porque foi direção do Espírito Santo. E talvez um dos propósitos foi esse. Eu tenho crido. Intimamente eu tenho convicção disso. Que um dos propósitos foi esse. Que a igreja pare de olhar o que não tem valor e comece a olhar o que é essência. Comece a olhar o que é verdade. Comece a saber onde está e por que está. Comece a entender o seu propósito. A razão do seu chamado em Cristo. Cristo é interessado no teu casamento, está. Mas Ele não vai mudar a tua vontade, não. Sabe, a palavra diz, Ele não quer que nenhum homem pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está escrito isso na sua Bíblia aí. Ele não quer que nenhum homem pereça. Mas só que tem muita gente assim que está no inferno agora, viu? Cuidado. E por que está no inferno? Se Ele não quer. Porque escolheram caminhar para lá. Mas bicho, eu estou clamando pelo meu lar, pela minha família, pelo meu filho, pela minha esposa. Entrando e saindo, nada muda. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Religioso. Comece a examinar a sua própria vida. Comece a examinar os seus fundamentos. Comece a examinar suas atitudes, suas palavras. Cada uma das suas palavras. Não é só palavra quando você está com a sua esposa, não, dentro da sua casa, não. É onde quer que você esteja. Cada uma de suas palavras. Comece a alinhar ela na palavra da verdade. A ponto de você não apenas estar firme na verdade, mas você está inabalável. Agora a palavra não para por aí. Se a tua esperança está em Cristo, não se resume aos dias aqui. E Cristo quer te enriquecer financeiramente. Cristo quer te dar vida longa de saúde, sim. Cristo quer fazer você uma pessoa cada vez mais bonita, mais influente. Uma pessoa cada vez mais expressão. Ele quer fazer tudo isso. Ele quer te dar um lar de paz, um refúgio de paz, seja o teu lar. Eu posso bater no peito e dizer, pela graça de Cristo, assim é o meu lar. É um refúgio de paz, de harmonia. Difícil eu lembrar algum momento que eu tive uma discórdia com a minha esposa. E muito menos palavras de ofensa. Isso aí é que não existe mesmo, de agressão a outro. Meu lar é um refúgio de paz. A minha oração é que esse aqui também seja. E talvez o nosso pai esteja realmente balançando a videira para que os frutos estragados caiam fora. Não estou me referindo a alguém que saiu não, viu gente? Por favor. Dizendo que alguém que saiu foi fruto estragado de forma alguma. Mas é possível que alguém entre os que saíram fosse fruto estragado. E talvez ainda alguém aqui esteja impedindo disso ser um verdadeiro lar. Um ministério onde é refúgio de paz e onde vidas vão se achegar e todo mundo tem um só falar, uma só linguagem de construção, que sabe onde está, por que está, para que está. Há um propósito. Nós não somos Edom. Você sabe os 3 filhos de Noé? Sem cão Jafé? Sem de origem aos semitas? Cão aos cananitas? Jafé? Jafeitas. E hedonismo significa amantes dos prazeres. Aquele filho de Noé que viu Noé nu dentro da tenda da sua casa. Noé estava nu dentro de casa, não estava nu na rua, não. Ele saiu para fora zombando do pai. A escritura é muito educada. Diz que ele saiu anunciando a nudez. Há uma outra versão, anunciando a vergonha. Talvez ele falando peculiaridades do órgão genital do pai, para ser mais claro. Ele saiu zombando de uma deficiência do pai, alguma coisa desse tipo. Os outros 2 filhos entraram de costas com um manto para não ver a nudez do pai e cobriram a nudez do pai. Amados, nós somos igreja para viver assim. Não é para estar expondo a vergonha, a falha, a deficiência.
Tem gente que faz isso dentro da própria casa. Como é que pode uma casa dividida? Eu lembro de um acampamento que eu fui, uma mulher lá falando com as outras mulheres, só falava mal do marido. E estava expondo a sua própria vergonha. Os dois se tornaram um. Existem condições muito especiais, talvez você está confidenciando isso a um sacerdote, ao teu bispo. Tudo bem. Mas a pessoa que sai divulgando, isso já faz mais de quase 30 anos, viu? Esse acampamento. Então não era ninguém que estava aqui, não. Mas eu estou falando aqui de fatos. Então o nosso Pai, Ele nos reveste de um propósito. Agora veja só, gente, o versículo termina dizendo o quê? Sede firmes, mais do que firmes, inabaláveis e mais do que inabalável. Você não se permite abalar por nada, não se permite abalar por nada. Está com dor de barriga? Na guerra morre e não se enterra. A pessoa com dor de barriga está lá na guerra. Está com dor de cabeça, está com enxaqueca, está lá na guerra. Está com febre, está lá na guerra, ou então morre. Meus irmãos, nós não estamos numa colônia de férias. Por dinheiro, as pessoas se acordam de madrugada. Todo dia, não é um dia na semana não, e depois fica o resto do dia dormindo não. Todo dia. Por dinheiro, as pessoas, todo dia de segunda-feira, o dia que for, feriado. Se o patrão disser assim, você vai ter que vir trabalhar. A pessoa vai, por dinheiro vai. Ministério na igreja de Cristo, não, olha, eu estou sem tempo. Tem uns propósitos aí, umas coisas aí. Pronto, agora a gente vai pagar salário. Igreja, eu estou falando isso, não é para minha glória. Pelo sangue de Cristo, eu clamo o entendimento da igreja. Mas porque o que todos nós, como igreja de Cristo, devemos fazer? Estamos perdendo de vista o nosso propósito em Cristo. Ser igreja de Cristo é o quê? A gente ir para uma boa música, um bom prédio, um bom pregador que fale coisas agradáveis, que esteja com aparência de igreja, um prédio com aparência de igreja. Agora que eu me sinto confortável. Ser igreja, gente. Viver Cristo. E outra coisa, a família não se abandona não, viu? Se você é uma pessoa que seu casamento ruiu um dia, eu quero te dar uma triste notícia. Na verdade, ele nunca foi verdadeiro. É preciso se construir um lar em Cristo. Mas isso parte da igreja. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Amém? Prossigo para o alvo. Para conquistar o que para Cristo também foi conquistado. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu prossigo. Esqueça. Apague 2020. Apague essa primeira semana do ano. Prossiga para o alvo. É a partir de agora. Eu disse domingo passado que existe uma confissão de fé grossa, mais de 1000 páginas, talvez dezenas de milhares de páginas. É a tua confissão de fé. Essa confissão de fé ela precisa estar totalmente alinhada a esta confissão de fé aqui, ó. A esta confissão de fé. Você começa a eliminar dela aquelas outras páginas todas para deixar só o que está aqui. Agora eu quero dizer a você, não importa o quanto você já escreveu na sua confissão de fé de errado. Você tem agora a oportunidade de começar a escrever tudo certo e você vai escrevendo tudo certo, o que está errado vai sendo apagado, automaticamente. Comece a escrever tudo certo na tua vida de acordo com a palavra e o que está errado vai sendo apagado. Você vai tendo autoridade para erguer tua mão e abençoar a tua casa. E você vai ministrar a palavra sim, porque é através da palavra, a palavra da verdade. O Espírito Santo age com a palavra, através da palavra. A palavra é um cajado ministerial. Por isso que existe o grande ajuntamento, para que aquele ministério que está servindo a Cristo com aquela identidade esteja alinhado dentro daquela palavra. Haja um só pensamento, o apóstolo Paulo diz um só pensar, sejamos unânimes no falar. Eu quero chamar você a recusar viver uma vida vazia. Eu quero chamar a igreja a desenvolver uma vida de uma forma muito natural, sem precisar de nomenclatura, igreja em célula, mas de uma forma muito natural. A igreja viver células, mas células que realmente funcionem. Células que realmente estejam evangelizando 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os meses. E nós temos a graça, nós temos a oportunidade, nós temos a honra, o altíssimo privilégio de construirmos algo grande junto, igreja. Esse algo grande é um ministério realmente que ganha expressão aqui na região, no Brasil e no mundo. Mas será que pode sair algo bom de Limoeiro? Pode. Será que da Reino Sião, aquele prédio lá na esquina, da rodoviária com ginasial, pode sair alguma coisa boa? Aquele prédio preto, desprezado, onde a igreja ali se reunia? Pode sair grandes coisas. E o Pai está nos chamando, basta haver em nós a disposição que houveram nos 300 de Gideão. Eu tenho certeza do chamado. Eu tenho certeza da brevidade, a vinda de Cristo está muito perto. Eu tenho certeza da urgência do ministério, igreja. Que você possa dizer como Paulo. E Paulo não diz isso porque ele estava querendo criar uma frase de efeito, uma frase nova. Não era um neologismo, uma frase nova, não, ou uma palavra nova. Ele diz isso porque é a única maneira que ele entende alguém realmente estar em Cristo, alguém realmente ter aceito a mensagem do Evangelho, alguém realmente ter recebido a pessoa de Cristo, do Espírito Santo, é alguém que diz no viver, para mim o viver é Cristo, 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 para mim o viver é Cristo. Se
sente alguma coisa estranha no teu coração com essa frase, diz assim: não, mas para mim viver, ainda é viver uma curtiçãozinha, viver para mim é ter dinheiro. Não, para mim viver para mim é ter saúde, não adoecer, ninguém na família, meus filhos, minhas filhas. Para mim é eu me formar na universidade. Eu preciso ter status. Eu vou ser feliz, tiver sempre comida na minha mesa, para mim viver é ter o que comer. Não, não importa. Doente ou não, com dinheiro ou não, eu sei que ele vai ser sempre o meu provedor. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, a graça é muito grande. Nem a descendência do justo. A descendência do justo pode até estar longe, mas por causa do justo, nem a descendência vai mendigar o pão. Ele é aquele que cura, que sara. Eu creio nisso, eu vou ter saúde, eu creio. Mas a minha felicidade não está nessas coisas. A minha felicidade, o meu propósito de vida não está nessas coisas. O meu propósito não está no elogio das pessoas. O meu propósito não está na anuência das pessoas, na concordância das pessoas. O meu propósito não é todo mundo estar satisfeito porque eu estou tentando agradar todo mundo. Não, o meu propósito é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E que a igreja aqui presente entenda isso. Na mente do apóstolo, cheio do Espírito Santo, um homem de tanta unção, ele entendia, alguém aceitou o evangelho quando essa pessoa passou a dizer: para mim o viver é Cristo. Ele entendia, alguém recebeu o novo nascimento, alguém recebeu a presença do Espírito Santo, alguém recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador pessoal, intransferível em sua vida. Quando essa pessoa passou a entender que para mim viver não é filho, para mim viver não é marido, não é mulher, para mim viver não é dinheiro, para mim não é ter o que vestir, o que comer, o que comprar, status, carros, casas, bens, para mim o viver é Cristo. É aí que a pessoa se converteu. O resto é religioso. O resto é adepto do evangelicalismo dos nossos dias. O resto é partido religioso, denominacional dos homens. O resto é organização filantrópica, quando muito for. O resto é organização sem fim lucrativo. O resto é associação religiosa. O resto é resto. Igreja de Cristo, viver é Cristo. Vamos ficar em pé. É disso que se trata. Viver é Cristo. Cristo chama os seus discípulos. E não precisa o bispo ficar dando empurrãozinho: olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O bispo não marcou nenhuma reunião ainda. Meus irmãos, vocês têm o Espírito Santo. Eu estou fazendo uma grande obra. Não é coisa pequena. Então Cristo chama os seus discípulos: venham, vou fazer de vocês pescadores. E quando ele passa tudo aquilo, ensina tudo aquilo a eles, ministra tudo aquilo, olhando no olho de cada um deles, ele diz: agora vocês lá, eu estou com vocês. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão ensinar eles a guardar tudo o que eu tenho ensinado. Vocês vão batizar eles. Vocês vão batizar. Podem ir. Sabe o que ele faz por último? Sopra. Sai soprando no rosto de todos eles. E diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles homens já não tinham se convertido a Cristo já. Aqueles homens já não tinham a presença do Espírito Santo já. Cristo já não tinha dito para eles: se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Eles já tinham aprendido tudo isso, agora Jesus sopra sobre eles. Sabe o que Cristo está falando quando sopra na cara de cada um deles? O meu fôlego, o meu propósito. O meu fôlego, o meu propósito, o meu Espírito. Agora vocês não vão ter a minha presença física. Eu vou estar presente com vocês à medida que vocês viverem o meu fôlego, o meu propósito. Cristo não depende do oxigênio para estar vivo. Nunca dependeu. Embora ele tenha se tornado totalmente homem, pela fé ele podia viver sem oxigênio se precisasse. Mas quando ele sopra sobre os discípulos, especialmente o Espírito Santo fala-nos de propósito. Você tem um propósito, meu irmão, minha irmã: ganhar vidas para Cristo. Trazer o reino à terra. Desenvolver o reino. Ah, mas eu já conheço as limitações do bispo. O bispo tem essa limitação e aquela. Aleluia. Sabe quando o Pai nos dá a honra, a graça da gente conhecer a limitação de alguém? Jamais é para divulgar. Raríssimas exceções. Eu ainda posso dizer isso. Raríssimas exceções. Circunstâncias muito limitadas. Mas sempre para você abençoar essa vida. Sempre para você servir. Você se colocar na brecha. Você ser suporte na vida do teu irmão. E assim é dentro de uma família. Dentro de um ministério. Vocês entenderam essa mensagem de hoje? Alguém pode dizer amém? Precisa eu pregar de novo outro dia? Todo mundo entendeu? Amém? Então, amados, vamos alinhar o nosso coração e nossas atitudes. Propósito. Hoje,
eu sopro sobre vocês esse propósito, essa mesma unção. É um só e o mesmo Espírito. Ó Pai, essa palavra, esse sopro de vida, esses minutos que nós passamos juntos aqui, é sopro do teu